22º dia. Fogo do céu. Pentecostes oferece a São Lucas a oportunidade de destacar uma vez mais a presença de Maria no nascimento da Igreja. O texto sagrado nomeia os 11 apóstolos reunidos e acrescenta: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Identificamos de imediato a importância dada à presença de Maria, que, além dos apóstolos, é a única pessoa indicada pelo nome, com a definição da gloriosa qualificação de Mãe do Senhor. Não muitos dias antes, ocorrera um episódio importante, do qual certamente participaram todas as pessoas mencionadas acima, ainda que não seja dito expressamente. A ascensão de Jesus ao céu, conforme Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 19, e Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 10. É um episódio importante e de júbilo. Com a sua ressurreição, ressaltam-se a glorificação do corpo humano de Cristo e a entrada de sua natureza humana em sua glória, como diz o próprio Jesus aos discípulos de Emaús. Com a ascensão, a humanidade de Cristo também adquire esse poder de intercessão, que usa imediatamente para enviar ao Espírito e segue usando em nosso favor. Antes de subir ao céu, Jesus faz uma última recomendação aos seus: que não se afastem de Jerusalém até que sejam batizados com o Espírito Santo. Pois do Espírito Santo receberão a força para serem suas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Podemos supor com que alegria a Virgem assistirá a essa ascensão do Filho ao Pai, prenúncio de quando ele viria a tomá-la de modo definitivo, para que não voltassem a se separar. Enquanto isso, em um ato de obediência ao Filho, ora invocando a vinda do Espírito. Essa presença é preciosa, afirmada expressamente, pois é o começo da presença e da assistência que Maria não deixará de exercer sobre a Igreja e sobre cada um de seus filhos. Gostamos de vê-la assim, como é descrita nessa última menção que o Novo Testamento faz dela, presente em atitude de oração. Por isso, jamais cansaremos de invocá-la. Rogai por nós, pecadores. O Concílio Vaticano II destaca o papel de Maria no Pentecostes para implorar aos apóstolos o dom daquele Espírito que já sobre si descera na Anunciação. Lumen Gentium 59. O Espírito, descendo na forma de línguas de fogo, faz uma referência imediata à palavra, aquela palavra divina que tem a missão de recordar e aprofundar, e os apóstolos o dever de pregar. Os primeiros êxitos vêm com os discursos de São Pedro. 3.000, 5.000 pessoas pedem o batismo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Talvez somente então Pedro tenha compreendido o significado das palavras de Jesus. Eu vos farei pescador de homens. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Justamente ele, o pescador que havia ficado impressionado ao lançar a rede apenas uma vez, 153 peixes grandes. Agora é a Igreja que começa o seu caminho com uma explosão inicial que lembra a profecia de Isaías. É possível um país nascer num dia? Pode uma nação ser criada repentinamente? Eu que abro o seio materno, vou fechá-lo? Isaías capítulo 66, versículos de 8 a 9. Maria é membro e mãe deste novo povo. Tendemos a nos perguntar que frutos terá derramado sobre Maria esta nova efusão do Espírito Santo. É fácil supor que,
além de paz da união mais próxima com Deus, mais iluminação para compreender as palavras e a vida do Filho. Aqueles mesmos episódios que a tinham assombrado ou que ela não havia compreendido ficariam cada vez mais claros para ela. É verdade que o Espírito Santo já havia descido sobre ela muitas vezes e com efeitos particulares, para sugerir o caminho da virgindade total, para cobri-la com sua sombra, a fim de torná-la fecunda, para guiá-la e sustentá-la nas diversas etapas da vida, sobretudo para iluminá-la aos pés da cruz. É fácil pensar que a nova efusão de Pentecostes, além de iluminá-la cada vez mais sobre a vida de seu filho, dera-lhe, sem cessar, as graças necessárias para cumprir a sua nova missão de mãe da Igreja. Convém refletir sobre esta particularidade. O Espírito Santo pode ser recebido várias vezes, sem limites, com aumento crescente de frutos. Desce sobre nós no batismo e com ainda mais força na confirmação. E depois, todas as vezes que o invocamos, porque o Senhor disse: Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Por isso, nunca devemos cansar de invocá-lo, para poder escutar e seguir a sua voz cada vez com mais clareza, uma voz diferente da voz da carne e do mundo, e para chegar a essa imitação plena de Cristo que o Senhor espera de todos nós. A vida da Virgem termina no anonimato. É o momento dos apóstolos, dos evangelistas, dos diáconos. Alternam-se êxitos e perseguições, mas a Boa Nova vai abrindo o caminho. Maria Santíssima seguiria tudo, alentando e participando. Foram também registrados os primeiros martírios, o diácono Estevão e, depois, o apóstolo Santiago, irmão de João. A presença de Maria servia de consolo a todos, enquanto o seu testemunho iluminava os escritores sagrados em relação ao que só ela conhecia, especialmente acerca do nascimento e da infância de Jesus. Onde passaria os seus últimos anos? Creio que não voltaria a sair de Jerusalém. Segundo a tradição, passou-os em Éfeso, com o apóstolo João, mas essa tradição é tardia e tem diversas interpretações em sua origem, pelos documentos recém-descobertos. Eutímio, bispo de Éfeso no século IX, lamenta que os ataques dos saqueadores tornassem quase impossível que os peregrinos fossem a Jerusalém para rezar no sepulcro da Dormição de Maria, para celebrar a festa da Assunção. Isso explicaria por que foi construída em Éfeso a pequenina igreja da Dormição. Se tivéssemos mais provas históricas sobre o desenvolvimento dos fatos, descobriríamos que a igreja memorial de Éfeso teria sido construída não devido à presença de Maria naquela cidade, mas por razão de culto. De qualquer forma, quando quis o Senhor, a Virgem foi levada pela Irmã Morte, a qual deu o seu último fiat.